Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. O Colorado segue a preparação para encarar o São Paulo no domingo no estádio Beira-Rio. Roger Machado vai poupar jogadores? Vai ter gente importante ficando de fora? Tem novidade, tá? Alan Rodrigues deve estrear no final de semana no Beira-Rio. A gente fala sobre isso tudo da sua entrevista coletiva que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. A gente fala sobre a incomodação do diretor esportivo do Inter, D'Alessandro, falando que a imprensa está tentando derrubar. A gente vai explicar essa história nesse conteúdo também, um bastidor bem interessante aqui pra gente contar nesse vídeo. A gente fala sobre contratações, vai chegar mais alguém no Internacional? E infelizmente a gente tem que falar sobre uma fake news que foi feita em nome do Inter aí nas últimas horas e a gente vai falar disso também, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que o primeiro link é o da KTO, tá? É o meu link, te registra pelo meu link, que tu dá uma força enorme aqui pro canal, e lá na KTO tu encontra as melhores odds, e afinal, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. E quero falar aqui de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso? Não sabe o que fazer? É final de mês, início de outro? Chama o pessoal da Mais Ágil. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar o teu FGTS, aquele valor que fica parado na conta, tu não sabe quanto que tem, como que se saca. A Mais Ágil vai botar essa grana na tua conta em até 1 hora. Chama o pessoal pelo WhatsApp que tá na tela ou vai direto no link de WhatsApp deles que tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, rapaziada, bora lá. O Inter treinou hoje com portões fechados pela manhã no CT Parque Gigante, se prepara para o duelo contra o São Paulo, domingo 8h30 no estádio Beira-Rio, mas óbvio, não vai ter como jogar contra o São Paulo sem pensar na decisão no jogo de volta contra o Fluminense das oitavas da Copa do Brasil, que vai ser na próxima quarta. Então, por isso, existe uma chance do Roger poupar alguns jogadores, tá? Contra o Vasco, empate 1-1 antes do jogo de ida, que foi no Beira-Rio agora na quarta, o Roger fez duas alterações, uma obrigatória, o Vitão estava suspenso, e a outra por ordem física e também uma forma de poupar o Carboneiro. Talvez agora contra o São Paulo sejam mais mudanças. Vamos ver, tá? Mas aí o que a gente pode pensar aqui? O Vitão tá fora com certeza, ele foi punido pelo STJD, pegou o gancho de 2 jogos, não vai atuar, a dúvida é se vai Mercado ou Cleiton Sampaio por ali. O Juninho, a tendência é que não, porque ele é canhoto assim como o Vitor Gabriel e o Roger não tem utilizado 2 zagueiros canhotos, pelo menos quando tem oportunidade, tá? Então deve ser Mercado ou Cleiton Sampaio. O Brian Aguirre, ele tem um substituto que chegou há pouco, que é o Alan Benítez, que já até entrou em campo, mas tem poucos minutos ainda com a camisa do Inter. O Aguirre é o jogador que tem o maior número de jogos pelo Inter e minutagem na temporada, então o Aguirre talvez seja poupado pelo Roger. Indo para o meio de campo, em relação aos volantes do Inter, Thiago Maia e Bruno Henrique. O Roger sempre fala, os volantes no meu sistema são os jogadores que mais cansam. Os dois serão titulares contra o Fluminense, possivelmente, porque o Alan Rodrigues não vai estar à disposição, porque ele não foi inscrito ainda na Copa do Brasil, só se o Inter avançar de fase. Então, pode ser que um deles seja poupado. Inclusive, o Alan Rodrigues seria uma opção, porque o Alan Rodrigues saiu agora no bid da CBF. Boletim Informativo Diário da CBF está regularizado para jogar o Campeonato Brasileiro, ainda bem a grande notícia do lado do Inter nessa sexta-feira, tá? Então o Alan Rodrigues pode ser uma opção para um dos dois, pelo menos nesse caso, como é um 8 para o Bruno Henrique, mas talvez o Thiago Maia pode ser poupado também, daí tem o Luiz Otávio. No meio de campo, Roger tem utilizado e tem gostado do Tabata por dentro. O Tabata pediu para jogar por dentro e não pelo lado do campo, não como um ponta. Pode ser que ele poupe o Alan Patrick, não dá para descartar. O Carboneiro, que já estava cansado, vinha de lesão, talvez seja poupado também. Vitinho voltou do DM. Tu pode botar o Vitinho na direita e devolver o Wesley para a esquerda. São possibilidades. O que é certo? O que é certo é que o Roger tem chance sim de poupar jogadores no final de semana, 8h30, domingo contra o São Paulo aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, mas a grande notícia daí, o Alan Rodrigues regularizado no bid, tá? Inclusive, o Alan Rodrigues concedeu entrevista coletiva hoje lá na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, falou sobre essa sua chegada ao Internacional, que ele ainda tá falando pouco de português, mas que já conhecia o Inter, tá? Primeiro porque ele é uruguaio, né? Tá próximo. Mas também porque em 2017 ele jogou a Copa Ipiranga, lembra aquele campeonato que acontecia de base, sempre ali no início do ano?
E o Alan Rodrigues veio jogar quando ele estava surgindo lá no Defensor do Uruguai. E eles fizeram uma visita ao Museu do Inter e ele gostou muito da história do Inter. Ele falou em mais de uma oportunidade que gostou muito de ter visto que os torcedores ajudaram a construir o estádio Beira-Rio e que isso tocou bastante ele. Então que ele já foi criando essa identificação e esse conhecimento do que era o Inter. Inclusive ele diz uma frase que chamou bastante atenção e agradou o torcedor. Entendo e sou consciente no que significa jogar na maior equipe do Sul. É uma equipe muito grande e que tem muita história. Muito massa o que disse aí o Alan Rodrigues. Ele falou também sobre a demora para chegar ao Inter. Ele disse que a demora se deu principalmente porque o Argentino Júnior demonstrou uma certa irritação, não queria liberar ele, né, porque era o capitão, principal jogador do time, mas ele teve outras propostas. Inclusive o Boca, ele mesmo disse que o Boca tentou atravessar o negócio, que o Boca procurou ele, estava tentando sua contratação, só que nisso ele já tinha dado a palavra dele ao D'Alessandro. E ele destacou a importância do D'Alessandro no processo da sua contratação também. Inclusive, o D'Alessandro chamou muita atenção na entrevista do Alan Rodrigues, tá? E ele disse uma frase fora do ar para a imprensa que lá estava, que está repercutindo muito. Antes disso, te inscreve no canal, deixa teu like. Tem muita gente que assiste todos os vídeos e não sabe, nunca viu e não é inscrita. É só apertar no botãozinho do inscrever-se, é de graça e dá uma força enorme pra gente, tá? Então te inscreve aqui no canal, estamos chegando aos 95 mil inscritos já por aqui. Eu gravei um vídeo à tarde falando sobre o que o D'Alessandro falou oficialmente, né, e ao vivo na sua entrevista coletiva. Foi mais de 10 minutos de explanação do D'Alessandro disparando contra a imprensa, abrindo o jogo sobre a atual situação financeira do Inter e a dificuldade de contratações. Porém, depois da sua entrevista, os repórteres que lá estavam cobrindo a coletiva conversaram rapidamente com o D'Alessandro e relataram isso, que o D'Alessandro disse a seguinte frase: estão tentando me derrubar, estão tentando me derrubar, numa certa irritação e nervosismo do diretor esportivo do Inter. E os repórteres que lá estavam relatam também que questionaram o D'Alessandro: como assim? Quem que está tentando te derrubar? O que está acontecendo? E aí o D'Alessandro repetiu que estavam tentando derrubar ele. E aí, eles pensaram, bom, é da imprensa. E ele confirmou que era da imprensa. E ele disse que era da imprensa daqui. Porque eles questionaram, olha, D'Alessandro, a única informação que saiu sobre uma possível saída tua, que seria o derrubar, foi do Juan Pablo Mendes, que é argentino como tudo, Diário Leto, conhece ele. Que trouxe informação para quem não viu, eu repercuti aqui no canal, mas não existe nada em relação a isso, de que o clima estaria tenso no vestiário e poderia ter uma queda do Roger e do D'Alessandro, e o Juan Pablo Vojvoda, técnico ex-Fortaleza, seria o ficha 1 do Inter. E aí ele disse, então quer dizer que eu tô errado, eu tô sempre errado. E ficou incomodado e deixou a sala de coletivas do Beira-Rio. Cara, isso é importante, mostra um certo nervosismo, não só na situação de hoje, mas com a situação que o Inter tá vivendo, essa derrota pro Fluminense, que pode estar inviabilizando o Inter na principal Copa mais acessível que teria, porque a outra a gente sabe que é uma Libertadores contra nada mais nada menos que o Flamengo, mas o D'Alessandro tá incomodado, ele tá engasgado com essa situação, e é direito dele, é justo, se ele acha que estão tentando derrubar ele, é justo. Ele tem direito de pensar e se manifestar da forma que acha melhor, mas é uma situação curiosa aí que aconteceu hoje. Outra situação importante que ele não falou sobre, ele nem foi questionado sobre, mas que vale estar aqui, tá? Não tem salários atrasados no Inter. Saiu alguma informação aí nas últimas horas, uma fake news. O Inter não tem 2 meses de salários atrasados, e não tem salários de jogadores atrasados, nem de funcionários do clube, tá? Isso me foi garantido por mais de uma pessoa hoje de dentro do Inter. O problema não é salário. Se a bola não entrou, enfim, são coisas a se corrigir. Mas não tem nada envolvendo salário atrasado hoje no Internacional. Inclusive, a frase que eu vi é que o Inter tem sido, nos últimos anos, muito cuidadoso com isso e não tem atrasado há um bom tempo o salário. A última vez foi lá da vez da greve, em 2022, tá? A outra situação, contratações. Vai vir mais alguém, Lucas? Muito eu tenho sido perguntado sobre isso. Talvez não venha, tá? O que poderia acontecer para vir alguém? O Inter contratou um lateral direito, o Alan Benítez, que precisava de uma reposição para Aguirre, porque o Bruno Gomes ainda tá no DM, vai voltar no final da temporada. O Inter contratou os 2 volantes, o 5 Richard e o 8 Alan Rodrigues. E aí, o Inter estava pensando em um ponta pro lado direito, como é o Wesley, que até tem jogado pelo lado direito, mas é um ponta de lado esquerdo, como o Carboneiro. Tu tem só o Vitinho do lado direito. E eu digo de ponta, não de meia ponta, como o Tabata pode fazer. E como o Alan Rodrigues poderia fazer.
o Inter queria mais um ponta de drible, profundidade, 1 contra 1 para jogar pela beirada direita. Mas para essa contratação acontecer, o que eu ouvi no bastidor, para essa e outra contratação que possa acontecer, teria que ser uma oportunidade de mercado. Só assim para o Inter trazer mais reforços. A grande bala da janela do Inter foi o Alan Rodrigues. Foi a contratação dele, 4 milhões de dólares por 80%. E que já é um valor muito alto para o Inter, tanto que foi parcelado, teve que ter garantias bancárias. Fora isso, é só se surgir uma muito boa oportunidade de mercado na visão do Inter, então não criem expectativa com outras grandes contratações, grandes nomes, enfim, porque pelo menos não é a tendência de momento no Internacional, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.